noite, meu nome é Mônica e estamos aqui para mais um estudo do Evangelho na casa de Francisco de Assis, ainda de forma remota. Como é de praxe, eu vou ler, como se a gente estivesse na casa espírita, eu vou ler uma página de abertura, fazer a prece e aí damos iniciados ao estudo. Eu escolhi para o estudo de hoje Convite da Vida, de Joana de Ângeles. E o tema é o item 57, Convite ao Trabalho. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Na hora do desespero, exclamas, é demais. Acoimado pelo sofrimento, descarregas, não suporto mais. Vitimado pela incompreensão, gritas, ninguém me compreende. Dominado pelo cansaço, proferes, irei parar por aqui. Sobre o assodar do desânimo, afirmas, faltam-me forças. Malsinado pela ingratidão, desabafas, nunca mais. Ante as injunções da época, explicais, não serei eu a sacrificar-me. Há outras expressões constantes que atestam os momentos infelizes em que, não raro, cristãos e espíritas, lúcidos, saturados das relações habituais e dos contínuos insucessos desta ou daquela natureza, permitem revelar o estado de ânimo, gerando desalinho interior e fomentando desequilíbrio nos demais companheiros que deles esperam a lição de segurança e de harmonia em qualquer circunstância da atividade evolutiva nas quais te encontras empenhado. Nietzsche retificar a conceituação quando clarificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Consubstanciá-lo nos atos diários é tarefa inadiável que não se pode procrastinar. O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Seja quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Se necessitas armazenar moedas com finalidade previdenciária, trabalha sem desânimo. Se projetas aquisições honrosas de paz e do pão, trabalha com proficiência. Se és independente, trabalha pelo bem comum, convertendo a hora da ociosidade em bênçãos para os outros. Trabalhando, estará menos vulnerável às agressões dos males ou à divindade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade a que todos perseguimos. Recordo o apelo do Mestre: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão além das fronteiras da vida orgânica. Então, com a imagem do nosso Mestre Jesus, nossos pensamentos, Jesus, querido e amado Mestre, dirigentes e trabalhadores da casa de Francisco de Assis, permita que o estudo da noite de hoje seja um estudo muito proveitoso, né? Faça-me, Senhor, instrumento teu, a fim de que a minha leitura e o meu falar seja uma vontade sua, né? Seja inspiração do alto, seja o que nós precisamos ouvir e aprender. Assim seja, graças a Deus. Então, como nem todos têm o Evangelho, eu vou ler a leitura do Evangelho e a gente comenta. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou ler a primeira, nós vamos estudar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 1, 2 e 3. O item 1 é a parábola, então eu vou ler o item 1 e o 2, o 2 já começa a ser as instruções do Espírito, e a gente comenta o 2, e depois eu leio o terceiro item, e a gente comenta ele para não ler e depois ficar... e aí a gente vai discutindo item a item. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem
31, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iriam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservada à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, repouso me é agradável, quando sou a última hora que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tem de me incomodar por um patrão a que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançando a perturbação das famílias, arruinando os que nele confiaram, abusando da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastaria dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. Dá-me o salário do trabalhador da boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presente trabalho para você, para te dar. Malbarataste o teu tempo, esquecendo o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando foram chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisestes penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para nós a eternidade. Constantino, Espírito de Bordeaux, Paris, Bordeaux, 1863. Esse primeiro item, ele se refere muito à questão do trabalho, de nós como trabalhadores, e tratar da gente como trabalhador. A gente não pode esquecer que Jesus falava para um povo ainda muito simples, onde a gente ainda estava
encaminhando nossa evolução, não só moral, mas como intelectual também, né? Então, quando Jesus fala a parábola da vinha, ele fala da terra, né? A terra é a vinha do Senhor, né? O nosso planeta é essa vinha que Jesus tem preparado e tem trabalhado constantemente, né, para nossa evolução, né? Acompanhando o passo a passo os nossos caminhos, né? Direcionando as nossas vidas para que a gente possa se tornar perfeito, tanto quanto ele. E aí, o Espírito Constantino, ele nos alerta para a questão de que muitas vezes nós somos convidados ao trabalho, só que nós, durante várias reencarnações, fomos adiando esse trabalho. E que trabalho é esse? É o trabalho que Joana de Ângeles nos convida na página de abertura. Que não é só o trabalho. É importante a gente trabalhar o trabalho da matéria para ganhar o nosso pão do dia a dia, né? Esse trabalho é extremamente importante. Não deve ser jamais negligenciado. Mas o trabalho que Jesus nos convida e que a doutrina vem reforçar é o trabalho do espírito, é o trabalho moral, né? É o trabalho da caridade, mas é o trabalho que a gente não vê, que é o trabalho dentro da gente, né? É o trabalho diário de modificação dos nossos pensamentos, modificações das nossas atitudes, é o trabalho, e que dá muito trabalho, de parar um momento do seu dia e fazer uma releitura de como foi ele, de como eu me comportei, de que eu pensei, né? As coisas que aconteceram ao longo do dia, como eu agia diante dos acontecimentos, né? Eu agi coerente dentro daquilo que eu estudo no Evangelho de Jesus, né? Dentro do que a doutrina espírita me fala. É esse trabalho que a doutrina e Jesus nos convida, né? Ao trabalho de renovação, né? O trabalho de acordar, né? Nosso primeiro pensamento ser primeiro a Deus, né? Porque o resto lhe será dado por acréscimo. Esse trabalho de criar esse hábito de dia ao amanhecer, elevar o nosso pensamento, fazer uma oração, tirar, ler uma página, ainda que seja uma página assim, ó, pequenininha. Esse aqui é Momentos de Reflexão do Francisco Cândido Xavier. Tem uma página aqui que tem 5 frases, 5 linhazinhas. Acho que a gente criar esse hábito, depois eu leio, porque é a palavra, o nome da página. Criar esse hábito de buscar as coisas de Deus, né, em primeiro lugar. Por quê? Porque quando eu amanheço e me dedico a abrir uma página e ler, ainda que eu acorde hiper atrasada, mas espera aí, deixa eu parar 2 minutos e respirar fundo, pensar em mim e em Deus, no meu papel nesse dia. O que eu quero para mim nesse dia? Né? É esse trabalho que Deus nos convida, porque Ele vai nos direcionar o nosso dia. E aí a gente vai observar quantas oportunidades a gente tem ao longo do dia, né? A gente vai estar mais atento para essas oportunidades de servir, né? De servir com um sorriso, de servir com uma palavra de bom ânimo, de servir com um gesto de paciência, de tolerância, né? De servir com um estado de espírito animado, né? Feliz, ainda que passando por dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, né? Como Jesus nos fala, a terra é a vinha, e vinha não é lugar de trabalho, então é lugar de enxada, de arar, de perrengue mesmo, né? De dificuldades, né? Que nos tornam fortes, que nos fortalecem, que nos dá aquela couraça, né? De tolerância, porque a partir do momento que eu passo pelas dificuldades, eu entendo o meu outro irmão, né? Eu entendo as dificuldades do outro, né? Quando eu faço, é muito interessante. Quem faz, seja qualquer atividade, quem faz o arroz, quando ele pede
alguém para fazer arroz, uma outra pessoa para fazer arroz, ela entende a dificuldade que é para fazer o arroz. Então, a terra é essa vinha de Jesus, é esse o local de trabalho. E aí, quando eu criei esse hábito de começar o meu dia com uma vontade de ser diferente, de fazer o bem, de estar próximo a Deus, o universo se mostra, né? Porque na verdade está ali, é que a gente não percebe. Né? A gente consegue perceber melhor o que o universo tem a nos oferecer de possibilidades de crescimento. E aí o Espírito nos lembra que a gente é convidado para o trabalho. Às vezes a gente passa a reencarnação inteira fugindo dessas responsabilidades. E aí o Espírito tem muito disso, né? Porque as outras religiões não tem, mas o Espírito tem muito. Ah, não, isso aí vai ficar para a minha próxima reencarnação. Ah, não dou conta disso, você deixa para a próxima. Não, peraí. Né? Aí a gente está sendo esse trabalhador que passou o dia enrolando e chega no finalzinho e fala assim, faz uma prece e fala, não, Senhor, me ajuda, eu preciso desse salário aí para mim. E ele vai falar, não, tem trabalho para você agora. Vai lá, pensa um pouco, reflete. Amanhã você volta, que eu tenho outro trabalho, que são as reencarnações. Então, muitas das nossas reencarnações, e possivelmente essa é uma dessas, que a gente se negou a ouvir o chamamento e fomos convidados a refletir e falar assim, não, agora você quer realmente? Então vamos lá, agora você vai trabalhar. Então nós somos esses trabalhadores, o Espírito nos lembra desses trabalhadores da última hora, que estamos recebendo o chamado do Senhor e temos que aproveitar esse tempo. Porque é interessante que a parábola ele fala que o primeiro foi chamado e o último foi chamado e pergunta para ele, mas por que você não está até aqui agora? Ele falou, não, porque até agora ninguém me chamou para trabalhar. Foi, então vem e trabalha. E ela não fala que ele trabalhou menos ou mais, né? Ele fala que ele trabalhou tanto, né? Talvez até mais do que o que começou no primeiro dia, por vários motivos, por uma questão de disposição, enfim. Que ele ganhou a mesma coisa que o primeiro. Né? Se tratando de um patrão justo e bom, a gente entende que esse último que chegou na última hora trabalhou tanto quanto o que foi o primeiro. Né? Então, é muito importante esse olhar, porque às vezes a gente critica muito o outro irmão. Né? Ah lá, agora acontece isso muito, né? Não sei se vocês já passaram, mas eu já ouvi muito disso assim. Ah, fulano não vale nada, agora que entrou para a igreja virou santo. Ainda bem que agora que ele entrou para a igreja virou santo. Né? E ele está achando que porque entrou para a igreja, tudo que ele fez de errado foi esquecido. Isso não é um problema meu. Isso aí é dele com o Senhor da vinha. Graças a Deus, que ainda que seja no final da vida dele, ele teve a oportunidade de ser chamado e aceitar esse chamado. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, e às vezes a gente vai pensar, né, conviver, né, tá no meio que as pessoas têm esse tipo de... A gente tem que pensar o seguinte, a gente está se comportando como aquele primeiro trabalhador que começou lá do início e que por conta de achar que como o último recebeu um denário, ele vai receber mais porque ele começou no início do dia e se revolta com o dono da vinha porque ele resolveu pagar a mesma coisa. Né? Então a gente tem que trabalhar o nosso coração contra esse egoísmo, contra esse olhar negativo para o outro. Pelo contrário, a gente tem que mais agradecer que ele, graças a Deus que agora ele conseguiu perceber algo que você já tinha percebido antes. Né? Na verdade, em vez de você ficar triste ou achando que o cara não merece, você tem que pensar, nossa, que bom, porque Jesus tem feito isso. Né? É só a gente pensar no exemplo de Jesus. Jesus veio aqui há 2000 anos, já estava muito anos de evolução na nossa frente, e ele fica contente a cada momento que um de nós realmente resolve escutar esse chamado dele, né, e trabalhar na vinha dele. E ele fica feliz
tão feliz a ponto de, na hora de pagar o salário, pagar a mesma coisa que a pessoa que já está há algum tempo. Então, vamos aproveitar bem nossa estadia aqui nessa vinha do Senhor, né? Para que nossos atos sejam atos coerentes com aquilo que Jesus nos ensinou. Aí o item 3, ele é um outro olhar, ele é do Espírito Henry e traz uma outra perspectiva da parábola, que também é bastante interessante. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos e mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, por último, foram anunciados e preditos desde a outrora do advento do Messias e receberam a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos daqueles que viveram hoje ou viverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base e sim na palmeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcional ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandado terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento de todos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos para a profunda justiça de Deus, não mais murmurarão, adorarão. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todos a que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Paris. Então, ele vem mostrando um outro olhar da parábola, que os primeiros trabalhadores seriam os profetas, né, os trabalhadores, Moisés, que iniciaram, né, essa tarefa de encontro com Jesus. Os segundos, né, os terceiros, né, seriam os mártires, né, que já vêm a partir do nascimento do Jesus aqui no planeta Terra, e os pais da igreja, né, as pessoas, os espíritos mais que nos servem de inspiração para o nosso dia a dia, né? E por fim a gente, né, nós os espíritos, que ele diz que a gente recebeu uma conversa muito maior, porque a gente já veio a partir do momento que outras ideias estavam sendo prontas, né, que já tinha alguma base, né, a gente veio, já pegou a terra meio que arada, né, a gente só veio agora botando a semente, porque esses antecessores vieram preparando nosso conhecimento. Mas ele também nos lembra que esses mesmos antecessores estão sempre voltando, que nós, na verdade, somos o nosso eu hoje é uma construção do nosso passado. Tem uma frase que eu até sublinhei aqui no Evangelho que eu acho muito interessante, que o homem tem de herdar do homem, né? Porque são coletivos os trabalhos humanos. Então, quer dizer, eu tenho que herdar do próprio homem. O que significa isso? Significa que a minha experiência é um acúmulo de experiências de outros homens, outros eus, que passaram, que vieram antes de mim.
possivelmente o mesmo eu que está reencarnando agora, que está aprendendo agora, que está se construindo agora, né? E que a evolução é coletiva, é individual, mas o trabalho é coletivo. Né? Eu preciso trabalhar na vinha do Senhor. Né? A parábola fala do trabalho da vinha. Jesus, quando ele vem falar, e a gente volta lá para a parábola, que tem vários pontos interessantes, né? Que ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu da madrugada, quer dizer, um pai, que o reino dos céus é semelhante a vinha, né? Uma estrutura que a gente conhece muito bem, que é um campo de trabalho. Então, o que ele quer dizer isso? Que a gente precisa vir trabalhar para que a gente possa receber esse salário. Porque esse salário não é um salário material, né? O dono da vinha, ele não está na matéria, né? Ele está nos céus, né? Então, a gente, mas a vinha é um campo, e esse campo é a terra. Então, o nosso planeta é a vinha do Senhor. É aqui que a gente vem para trabalhar, né? Ele sai, o Senhor vai, recruta trabalhadores, traz para a vinha dele e depois, no final do dia, efetua o pagamento. Então, a Terra é essa vinha do Senhor, né? Nosso planeta é o nosso local de trabalho. É aqui que a gente vai encontrar dificuldades, é aqui que a gente vai aprender, aqui que a gente vai se modificar, é aqui que a gente vai trabalhar duramente nas nossas más tendências para que possamos sermos espíritos merecedores das bem-aventuranças que Jesus tanto nos falou. Espíritos conscientes do amor de Deus. E essa consciência se dá através do trabalho, né, da modificação do nosso eu, né, da construção de um homem novo, né, destruindo esse homem velho. E aí eu gosto muito de pensar assim, tá, legal, já, né, acho que na outro estudo vocês ouviram usar essa frase. Ah, legal, já sei disso. Então, a vinha é a terra, eu preciso trabalhar, é importante entender que uns vão começar primeiro, outros vão começar depois, mas que todos vão ter direito ao mesmo salário. Que salário é esse? Que é a eternidade sem sofrimento, né? A paz que a gente quer, que a gente busca tanto, né? Um mundo de transformado, né? Viver num local onde a gente não tem segurança, ou num ambiente onde a gente tem amor, onde a gente é tratado com respeito, né? Onde a gente os nossos direitos são realmente cumpridos, né? Onde a gente tenha dignidade. Só que para mim viver num local eu tenho que ser digno, eu tenho que tratar os outros com respeito, eu tenho que amar, eu tenho que ser caridoso. Se eu não sou isso, como eu vou querer que o mundo seja isso? Né? É como ele fala, trabalho é coletivo, né? A transformação é coletiva, é individual? É, mas eu vivo numa coletividade. Para mim ser tratado com respeito, eu preciso tratar o outro com respeito, e o outro trata o outro com respeito, e o outro trata com o outro respeito, e aí todo mundo é respeitado. Então, esse trabalho, essa vinha, né, que é o planeta Terra. Nossa, a oportunidade de trabalho é aqui, é agora. E aí, como eu estava falando, legal, eu sei de tudo isso. E como, né, eu gosto muito de pensar nisso. A doutrina espírita é muito boa, né? Ela nos traz muitos esclarecimentos, nos explica tudo o que acontece. E como eu faço isso no meu dia a dia, né? Mas, porque não adianta, né? Acho que a gente já passou, eu estava passando com um grupo de amigos que eu estudo o Evangelho, a gente já passou da fase de conteúdo, sabe? A gente lê, mas a gente precisa aprender aquilo que a gente está lendo. Não é ler por ler. Não tem que decorar tudo o Evangelho de Jesus. Eu preciso aprender todo o Evangelho de Jesus. Né? E aí, no livro Renúncia, Alcion, quem teve a oportunidade de ler, que não teve, leia, é um livro lindíssimo, um espírito que está se preparando para reencarnar, não precisava reencarnar no planeta naquele momento, porque
ela já tinha adquirido uma certa evolução, mas por amor ela reencarna. Ela fala que lá no plano espiritual eles veem parágrafos, frases do Evangelho para poder estudar e entender aquilo ali, para aprender, né, para poder colocar aquilo em prática, porque eu preciso, mais do que ler a página, e aí serve esse livro pequenininho, mas pensar naquilo que eu estou lendo e transformar isso na minha prática do dia a dia. Como eu posso fazer isso? Né? Então, o melhor caminho, Santo Agostinho nos fala no Evangelho, e hoje em dia isso está muito em moda, né? Autoconhecimento, atenção plena, enfim. Mas o caminho é esse mesmo. E Santo Agostinho já nos falava disso quando a gente da criação do Evangelho. Né? Pega um horário do seu dia e reflete como foi o seu dia, né? Como você se comportou, como você agiu dentro do que aconteceu naquele dia. Isso vai fazer a gente começar a modificar as nossas atitudes. Né? É difícil? É que nem eu brinco muito e falo. É que nem quando você resolve ficar saradão fazendo exercício. Os primeiros dias de academia é uma tortura, você sai todo dolorido. Mas com a prática você vai se tornando natural. Então é a mesma coisa com a leitura, com o hábito de se conhecer. No início é difícil, dá trabalho, passa uma borboleta, você se distrai, o cachorro latiu, você se distrai, né? O marido falou, filho. Mas com a prática, a insistência, a perseverança, isso vai se transformando em algo tão natural que você nem vai se dar conta que está fazendo aquilo. Passou a ser natural. E aí, diante de tudo na sua vida que você vai analisar, você vai ver um filme, você vai ter um olhar cristão para aquilo que você está vendo, você vai ouvir uma conversa, você entra no elevador e vai ter duas pessoas conversando e você vai ter um olhar cristão para aquilo que você está... Dizer que você não está ouvindo é impossível. Está um elevador cubículo dá 6 pessoas. Então tem 3 pessoas ali conversando, você vai ouvir, né? Mas que esse ouvir seja um ouvir proveitoso, seja um ouvir não de crítica, não de fofoca, mas de aprendizado, né? A gente olhar tudo que está à nossa volta e aprender, não é sair espalhando o que a gente ouviu, o que a gente viu, mas tirar proveito, o que eu posso aprender com isso, né? É esse convite que eu faço, da gente ler, a gente ver, a gente ouvir e transformar em material para a nossa transformação. Né? Porque a gente está encarnado, a nossa terra, o nosso campo de trabalho é a terra, é a nossa vinha. Então vamos aproveitar todos os momentos dessa vida de maneira consciente. O que é de maneira consciente? Não é fazendo por fazer as coisas, é pensando naquilo que eu estou fazendo. Porque aí a gente começa a identificar aonde eu tenho que melhorar, né? O que eu tenho que fazer para me transformar. E isso aqui não foi legal. A pessoa pisou no meu pé e eu rosnei para ela. Próxima vez eu tenho que prestar mais atenção, porque se alguém pisar no meu pé, eu tenho que procurar ter um pensamento positivo, ainda que tenha me incomodado, ainda que ele não tenha me pedido desculpa. Mas não é ele que tem que me pedir desculpa, é eu que não posso ter um pensamento ruim naquele ato, porque o outro é o outro, eu sou eu. Eu não controlo o outro. Eu não posso... E eu falo isso muito com a minha filha. Mas ele nem me pediu desculpa. Eu falei, não pediu, e aí? Mas por conta disso você vai ficar com raiva? Por conta disso você vai ficar alimentando um pensamento negativo? Por conta disso você vai querer se vingar? O outro você não controla. O momento dele pedir desculpa talvez não seja agora. Talvez ele esteja iniciando a aprendizagem dele. Talvez naquele dia ele não esteja bem. Talvez naquele dia ele nem percebeu que pisou no seu pé. Mas você não pode ficar alimentando um sentimento ruim. Porque você controla você. Eu tenho controle sobre mim, sobre as minhas ações, sobre meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. É esse controle que eu tenho que buscar. É esse trabalho que eu tenho que fazer. É um trabalho interno, pessoal.
né? E aí a gente pode também interpretar essa vinha sendo o nosso coração, né? Essa vinha que Jesus fala da parábola é o nosso coração, é esse local de trabalho, né? Porque assim, a gente tem toda uma teoria aqui na cabeça, mas dá um trabalho tirar daqui e passar para cá. Só que a gente só se torna perfeito quando a gente tira daqui e traz para o coração. Porque quando eu falo coração, é no sentido assim, de quando a gente tira da teoria e começa a usar na nossa prática. Quando eu olho para a pessoa que está lá do outro lado da rua, que eu nunca vi, e deixo o meu coração se abrir para um amor que não é meu, que é de Deus, né? Mas que eu me permito isso, me permito ter esse olhar generoso para todos que estão ao meu redor, a mim ser envolvido pelo amor de Deus que está presente como o sol. O amor de Deus é quase que palpável se a gente se deixa perceber. É que a gente não se deixa perceber desse amor. Então, criar esse hábito de pensar e viver intensamente de maneira consciente, né? Nos nossos dias a dias. Claro que não é fácil, vai ter momentos que a gente vai ter que a gente vai até agir no automático. Por isso, o convite de Santo Agostinho de fazer uma reflexão durante o dia. E eu fiz isso, nem me dei conta. Pisei na pé da pessoa, nem pedi desculpa. Vou ter que fazer isso amanhã. Por quê? Porque às vezes a gente age no automático. E até que estar consciente é um trabalho, né? Que é de transformação. Então, que a gente possa... A hora já está se estendendo, mas tem uma página de Emmanuel que fala da vinha que eu achei muito linda, porque é uma página que ele fala justamente dessa vinha de Jesus, né? Eu vou ler para a gente encerrar e eu faço a prece. A vinha. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade. Desculpa, eu falei melhor. Ninguém poderia pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, porém vogado ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam em absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemos-no trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência em experiência, se integram no divino amor. A famosa parábola dos servidores envolve os conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na costa da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então ele nos lembra que a Terra é a vinha do Senhor. O planeta não está desgovernado, apesar do caos, de tudo que está acontecendo, de coronavírus, tem um propósito, tem uma intervenção divina, tem um chamamento do Senhor, né? Ele está controlando. E ele nos termina a página de uma maneira que eu gosto muito de pensar, né? Porque às vezes a gente acha que se eu ganhasse na Mega Sena virada, eu faria isso, faria aquilo, seria uma pessoa melhor. Não. Deus nos dá os instrumentos necessários, nos coloca na posição necessária, no ambiente necessário, com as pessoas que são importantes para o nosso crescimento e principalmente para que a gente são importantes na construção do crescimento deles também. Eu ser instrumento do amor, do crescimento, do amor divino, né? Então,
nós estamos onde precisamos estar, com os instrumentos que precisamos ter para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Vamos aproveitar isso. Vamos viver, vamos vivenciar a prática cristã. Né? É difícil, é muito trabalhoso, pelo menos para mim é extremamente. Hoje eu tento buscar uma coerência entre o que eu sei e minha prática. Né? Então às vezes depois eu falo, putz, não podia ter feito isso. Né? Porque isso é contra aquilo que eu falo, que eu prego. Então, mas é um trabalho. É um trabalho de repensar, de pensar, de olhar o nosso dia, de olhar como a gente agiu, que quando fica martelando aquela ideiazinha lá, né? Seja uma ideia triste, uma ideia má, né? Falando, mas isso, Jesus agiria assim? Então, peraí. Eu tenho que parar de pensar nisso. E aí, existem vários mecanismos. A gente tem imagens bonitas, a gente tem as artes, a gente tem as leituras edificantes. Então, eu sempre falo para todo mundo, principalmente os adolescentes, crianças, eu falo muito para minha filha, vamos criar o hábito de ler alguma coisa edificante. Uma frase que seja. Isso muda o seu dia, isso muda o seu olhar, isso faz com que você haja de maneira diferente. Eu me lembro que uma vez eu estava muito estressada e só pensando num problema e dormia acordada. E aí eu indo para o trabalho, no ponto de ônibus, o bebezinho parou do meu lado e começou a sorrir. E eu lá não estava nem olhando, não vendo nada. Mas ele começou a fazer barulho e chamou minha atenção e começou a rir. E eu pensei assim, na hora, o Espírito aproveitou e falou assim, nossa, Deus é muito bom. Vamos dar o início de uma nova existência pra gente, pra começar tudo de novo. Cara, e meu dia foi um outro dia. Por quê? Porque foi um momento de um pensamento bom. Então, vamos criar esse hábito de ter bons pensamentos, de falar coisas edificantes. Porque às vezes o outro precisa de uma palavra nossa edificante. Parar de ficar só reclamando. Governo, e o meu vizinho, e o meu pai, e o meu marido, minha filha. Não. Falar de coisas boas. Porque às vezes a gente vai ser um instrumento de um bom espírito que está querendo agir naquele irmão durante muito tempo. Então, que sejamos instrumentos de Deus, que podemos trabalhar na vinha dele, né, que podemos transformar o nosso coração na vinha do Senhor. Fechar os nossos olhos. Desculpa qualquer coisa, obrigada pela oportunidade de vocês me ouvirem, né, que Jesus possa estar agindo em nossos corações, né, que esse estudo seja só o start para altas reflexões, porque se eu aprendi uma coisa com o Emmanuel, é que o ensinamento de Jesus é muito amplo. Uma parábola, se você ler frase a frase, você tira ensinamentos gigantescos. E uma outra coisa interessante é que hoje eu leio essa parábola de uma maneira, daqui a um ano, quando eu reler, devido às minhas experiências e vivências, eu vou estar lendo de uma outra maneira, eu vou estar enxergando coisas que eu não tinha enxergado. Então é sempre bom a gente estar relendo, né? Aquele primeiro livro, quando eu entrei na doutrina espírita, foi o primeiro livro que eu li. Você vai ver que você vai ler ele com outro olhar, tão diferente, porque você vai ter aprendido tantas coisas, você vai ter se transformado tanto, você já vai ter ganho maturidade para entender mais coisas ainda. Né? Então, uma vez perguntaram, Chico Xavier, o que você tem de novo? Chico Xavier, o Evangelho, meu filho. Porque é sempre uma novidade. Né? Sempre que a gente está lendo ele, a gente vai perceber tópicos, perceber frases, perceber ensinamentos que a gente não tinha percebido. Então, fica a dica de estar relendo coisas que a gente já leu há muito tempo atrás. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Guie os nossos passos e os nossos corações até o nosso Pai Celestial. Assim seja, e graças a Deus.